Eu sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre natureza espiritual. Quero ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém, como diz aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Quando fala de natureza espiritual, nós falamos de uma natureza transformada, porque o homem já nasce com a natureza adâmica, ou seja, aquela natureza velha, terrena, e isso não precisa fazer nada para a pessoa ter, ele já nasce com essa natureza. Como diz lá em Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, quando a pessoa nasce, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Não quer dizer que a pessoa nasce já cometendo pecado, não. Ele nasce com a natureza pecaminosa, porque existe uma diferença de natureza pecaminosa e o pecado em si. É como ilustrar aqui para você um pé de manga. O pé de manga, a natureza dele é o quê? Pé de manga. Então, mas para isso ele tem que dar fruto. O fruto é a manga. Então a natureza dele é a mangueira. Vamos dizer assim, a natureza dele é uma mangueira, mas ele vai dar o fruto que é a manga. Então vamos dizer que a nossa natureza é pecador. Vamos dizer o pé de manga, é a mangueira. Mas o pecado é o fruto, é a manga. Então a pessoa já nasce uma mangueira, mas vai chegar um momento que ele vai cometer o pecado, ou seja, vai dar o fruto. Então a pessoa, não sei se às vezes dá o fruto com 3 anos, com 5 anos, com 7, com 10, não sei a idade, mas ele vai cometer o pecado, que ele vai dar o fruto, ele vai. Então essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica, você não precisa fazer nada para tê-la. Nós já nascemos com essa natureza, é algo que nós herdamos. Então é algo que já é natural. Mas a natureza espiritual é algo que depende de algo que fazemos. Ou seja, se você quer ter uma natureza pecaminosa, como diz aqui a palavra de Deus, se alguém está em Cristo. E o que é preciso fazer, pastor, para estar em Cristo? É preciso nascer de novo. Quando Nicodemos chegou ali diante do Senhor Jesus, Nicodemos querendo saber a respeito do reino de Deus, Jesus diz para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. Nicodemos entendeu e disse: Senhor, como é que pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus falou: olha, se tu é mestre em Israel, não sabe entender essas coisas, é preciso que a pessoa nasça da água e do Espírito. Tem um novo nascimento, um nascimento da água e do Espírito, uma transformação, uma metamorfose. Nós vemos às vezes uma metamorfose acontecendo no reino animal. O exemplo do gafanhoto. O gafanhoto tem os ovos, depois nasce ali a ninfa, sem asa, depois ela cresce as asas e depois se torna um gafanhoto. Um sapo, por exemplo, o sapo ali tem ali os ovos, aí vem a larva, aí vem o girino com branquias externas, depois vem o girino com branquias internas, aí vem a rã e depois torna o sapo adulto. E na lagarta, por exemplo, também tem os ovos, tem a larva, depois vem a lagarta, aí ela faz ali o casulo, aí se torna a borboleta. E essa metamorfose acontece na natureza, e existe também a metamorfose espiritual, porque essa metamorfose é a transformação da natureza adâmica carnal para uma natureza espiritual, porque a natureza carnal é de Adão, a natureza espiritual é de Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, se a pessoa converter ao Senhor Jesus, se a pessoa confessar os seus pecados, se a pessoa nascer de novo, é um novo nascimento, a transformação, essa metamorfose acontece,
Então aquela natureza velha, aquela natureza carnal, ela deixa de existir e vai agora uma natureza espiritual, uma transformação, uma metamorfose acontece na vida da pessoa e a pessoa torna-se uma nova criatura e a pessoa começa agora a ter pensamento diferente, pensar nas coisas que são diferentes, como dizem Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, pensai, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele em glória. Então, quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Mas para isso é necessário que haja essa transformação, que nós tenhamos essa natureza espiritual. Porque se nós vivemos só com essa natureza carnal, certamente morreremos. Mas se você passar por essa metamorfose, se acontecer isso, né, da lagarta virar uma borboleta, porque antes a lagarta andava rastejando, né, e agora ela torna a borboleta, anda voando, é diferente, né? Agora a metamorfose aconteceu, a natureza passou a ser diferente, né? Aquela lagarta que andava pelo chão comendo poeira, agora ela vai voar, sentir o vento, ser diferente. Então essa metamorfose acontece em nós, quando nós deixamos essa natureza carnal e temos a nossa natureza espiritual em Cristo. As coisas velhas já passaram e diz a palavra que eis que tudo se fez novo. Então tudo se torna novo em nossas vidas. Nós deixamos aquela velha criatura, aquela velha natureza e agora tornamos novas pessoas, transformadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, né? Renovadas pelo Senhor Jesus. E isso se torna novo em nossas vidas. Então nós não vamos mais ter desejo de viver na prática do pecado. Nós não vamos agora ter desejo de viver mais, né, uma vida de desobediência a Deus. Não, nós vamos ter prazer em servir ao Senhor, alegria de estar servindo a Deus, uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da presença de Deus. Isso é metamorfose, isso é transformação, e isso acontece através, né, do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa palavra, envie essa palavra aqui para várias pessoas. Isso é uma forma de você evangelizar. Envie para aquelas pessoas que você ama, que você quer que ouça essa palavra, uma transformação na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus.